Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e a bendita comunhão do Espírito Santo, pela palavra da verdade e o Evangelho da salvação, sejam sobre a sua vida hoje e sempre. Que o amor de Deus, que as virtudes do reino celestial, a qual o Senhor veio nos proporcionar através do teu Santo Espírito, possa ser cada dia mais derramado e multiplicado sobre a sua vida, em nome de Jesus. É mais um momento que nós temos em Deus para poder aprender a sua palavra. De tudo que existe há, de todas as coisas criadas, em tudo nós podemos ver a grandeza do amor de Cristo reflete na sua bondade, nos seus livramentos e na ajuda que todos os dias o Espírito Santo nos traz em nossas fraquezas. Ele nos ampara, Ele cuida de nós, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos ajuda. Quando caído, Ele nos levanta. Quando estando no caminho, Ele nos aperfeiçoa. E se vacilarmos, Ele nos corrige para nos endireitarmos. Hoje nós vamos ler um texto muito breve que vai falar sobre algo que tanto nos perturba e tira a nossa paz. Nos aflige, por vezes nos incomoda, trazem um desassossego à alma e uma inquietação ao espírito. Algo que, lamentavelmente, acontece, mas torna-se motivo de muita graça, glória e virtude quando passamos por isso e saímos ilesos. O nome disso, tão tenebroso e maligno, que jamais tem a presença de Deus, mas a presença do tentador. O nome disso é tentação. A tentação ela tem um propósito, ela tem um alvo certo e um objetivo. Como um animal predador que vai nutrir-se, procurando sua caça, assim é o tentador. Ele sai à procura, à espreita de uma alma. Não importa uma alma rica, pobre. Não importa se é a alma de um branco, de um estrangeiro, de um negro, de um estudado ou de um iletrado. Todas as almas são de maneira igual. Todas são iguais para Deus e também iguais para aquele que quer destruí-la. O maior bem que você tem, você pode ter uma boa família, um bom lar, bons estudos e gozar de boa saúde. Nada se compara ao valor de sua alma. Foi pago um preço tão alto que você, por vezes, nem sabe que tem uma alma. E agora que você sabe que você tem uma alma, que um dia terá de entregá-la a Deus. Deus deu a todos a vida, o ar, a respiração. Quando criou o homem, aquilo que é de mais sublime, sua imagem e a sua semelhança. O tentador, inimigo das nossas almas, invejando, agonizando em ciúmes, em vingança. Porque ele fora retirado do seu trono e a sua glória, embora ele tenha muito poder. Mas não tem mais a glória de participar do reino de Deus. Caiu, precipitou-se com uma terça parte dos anjos nos céus. E levantou a sua ofensiva contra os primeiros criados à imagem de Deus, Adão e Eva, tentando-os, e foi eficaz no que fez. Mesmo um homem criado à imagem de Deus recebeu tentação. Mesmo uma mulher feita da imagem do homem que fora criada à imagem de Deus caíram em tentação. Não é de se admirar que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não é de se admirar que assim como o homem herda na sua genética a morte, herda na sua genética as enfermidades, que ele também não herde a natureza em sua alma, de uma espiritualidade definhando e caída, que precisa de um Salvador. O homem caiu num abismo, caiu num buraco, agarrado, preso em grilhões, amarrado em jaulas eternas, preso. Ele está confinado nesse abismo e não tem como se libertar dele. Precisa que alguém venha resgatá-lo. E foi o que ocorreu. E quem, senão aquele que tanto amou?
Antes de enviar a teus servos, os profetas, sábios, heróis, homens nobres e pobres, toda sorte de pessoas, camponeses, boieiros, pastores, engenheiros, arquitetos, sábios, toda sorte de homens Deus enviou. E todos, pastores, profetas, por mais sábios e bons que foram incapazes de vencer o mal. Porque o mal é intrínseco, ele está dentro da natureza humana. É como um imã que atrai. Sabendo disso, Deus proveu algo muito melhor para nós. Nós, o corpo de Cristo. Para que todos aqueles que morreram antes de Cristo foram aperfeiçoados e serão aperfeiçoados na ressurreição com o corpo de Cristo, que é a igreja. Todos, desde o que morreram a partir de Adão, até o dia do arrebatamento e da ressurreição, tornar-se-ão um corpo só, aperfeiçoamento. Os que estão no pó da terra serão aperfeiçoados, tornar-se-ão espíritos na cidade do Deus vivo e levarão suas almas a Deus. Deus deu a cada um o seu espírito, a sua vida, a sua inteligência. E todo homem tem que pregar essa porção divina em si, que é a consciência, e purificar a sua alma na obediência à verdade. E assim se abstendo dos males que tem em si, nas concupiscências e nos desejos. Então a tentação não é algo que parte somente do homem, parte de algo que o atrai, que o seduz. E nós vamos ler sobre isso. E ninguém melhor para falar de tentação, nenhum episódio, nenhuma narração, nos é mais de exemplo do que a do próprio Senhor. Jesus, como você vai ver, em João capítulo 1, ele é um homem. Você não vai enxergar Jesus nesse momento, embora ele é Deus, ele é filho de Deus, ele é Senhor, mas ele esvaziou-se. Ele esvaziou-se de toda a sua riqueza, de toda a sua glória, de tudo quanto tinha, e nasceu como homem. Tinha consciência do seu poder, de suas virtudes. Mas como homem, ele mostrou a todos nós, esvaziado, como está lá em Filipenses capítulo 2, esvaziado. Como homem ele mostrou, e não como Deus, que usando a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus, é sim possível vencer o mal, a tentação e o maligno. E isso foi demonstrado através dos seus apóstolos, evangelistas. E durante esses 2000 anos, todo homem e mulher de boa vontade, embora eles tiveram suas vergonhas e tristezas, decepções e quedas no caminho, mas se reabilitaram, levantaram-se. Como diz a Escritura, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ainda que caia, o Senhor levantará, né? O Senhor levantará e não deixará prostrado. Nós vamos ler João capítulo 1 para você entender quem é Jesus. Leia, por favor, e você vai poder ver. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas narram a genealogia de Jesus, desde Abraão, desde Davi e desde Adão, João ele tem um cuidado mais pontual, mais profundo. Ele vai lá no início da encarnação do Verbo, a eternidade. Olha o verso 1. O Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João usou a expressão verbo, inteligência suprema, sabedoria infinita, numa terra de gregos, onde quando se falava que Deus era inteligência, era ciência, sabedoria, mas eles não sabiam quem era esse Deus, quem era esta sabedoria, quem era esta ciência. Eles presumiam que existia algo superior, embora adoravam dezenas e centenas de milhares de deuses, mas eles eram levados a crer que certamente tinha uma entidade, um ser, algo supremo, superior a tudo. Várias religiões, seitas, dão nome aos seus deuses como superiores. Mas o apóstolo João, que viveu e fora ter com Jesus no arrebatamento aos céus, quando escreveu o livro do Apocalipse, ele resolveu, não por si, mas pelo Espírito Santo, dizer mais pontual quem é Jesus. Logos, verbo, ciência, sabedoria, palavra, Deus encarnado. Saiu de dentro de Deus a palavra, haja luz. E a luz veio. Não, Jesus.
Ele saiu do Pai, não ao lado do Pai apenas, não junto ao Pai, mas dentro do Pai. É o Filho amado que está no seio, no interior do coração do Pai. Verbo é o coração de Deus. O que Deus sente, o que Deus pensa, o que Deus gosta. É o Verbo. O Verbo é o próprio Deus, sua natureza como um filho, como mortal, embora sendo Deus imortal. Mas ele se revelou como um homem carnal, não vivendo na carne. Mas para mostrar em sua carne, isto é, no teu corpo, como se desfazer a inimizade que todos nós temos com Deus. A ira que o homem acumula sobre si, vivendo desenfreadamente, é aplacada, freada, atenuada, reduzida, diminuída, através de Jesus Cristo. Então, a dívida que o homem tem com Deus, por não honrar o Espírito, por não honrar a vida, por não valorizar a alma que Deus lhe deu, por sequer reconhecê-lo em seus caminhos, na consciência que Jesus traz e mostra para cada ser humano que todos têm um Pai que o ama e o quer bem e o valoriza, mesmo da forma como ele está. Toda esta ira passa e cessa. Então, do céu que se manifestava a ira de Deus sobre toda criatura, agora está se manifestando o seu amor. Deus não quer que o seu juízo alcance os homens. Antes, o contrário. Ele quer que o seu amor os alcance. Deus é amor, mas é justiça também. Então, ele prefere que todos tenham encontro com o seu amor, para que se cumpra o que o seu próprio amor, isto é, o seu Filho Jesus disse. Quem crê em mim não entrará em juízo. Quem me ama, quem me segue, quem vive as minhas palavras, quem busca andar nos meus ensinamentos, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Porém, os que se recusam a crer permanecem na morte, não têm a vida e entrarão em juízo. João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo? Era Deus. O Verbo era Deus. Isto é, Jesus, a palavra, tornara-se Deus entre nós, como o Verbo encarnado no seio da Virgem. Ele estava no princípio com Deus. Antes de tudo ser criado, céu, terra, antes da própria eternidade ser criada, ele já está lá, porque ele é o Pai da eternidade, como está em Isaías 9:6. Ele criou a eternidade para nós. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Nada que existe sem a presença do Verbo. Aí alguém, ironicamente ou sem entendimento, fala, por que Deus criou o leão para comer o homem? Não, o leão não foi feito para comer o homem. Tudo estava em harmonia, até que o pecado, através da serpente, pela rebelião de Adão e Eva, entrou no mundo. Então, o mais manso dos animais tornara-se o mais destruidor e avassalador, chamado de o rei da selva. Então, por que Deus criou o pernilongo? O pernilongo é muito obediente ao cão. Ele é um bicho extremamente obediente ao diabo. Você acha que Deus criou o pernilongo para ficar picando o homem? Não. Arrancando-lhe a seiva, seu sangue? Não. Não era esse o propósito. Mas através da maldição do pecado, foi que a desgraça entrou no mundo. E por aí vai. Deus não criou nada imperfeito. Catástrofes. Nada. Mas o pecado fez isso. E assim como mudou a natureza humana, mudou a natureza de tudo que há na terra. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A vida é a luz. E disse Deus, haja luz, haja vida. E houve vida. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. As trevas são incapazes de barrar a ação da luz. Quando a luz vem, a treva ela não tem poder sobre a luz. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Dentre todos os homens enviados por Deus, o apóstolo João narra um homem, da qual ele mesmo conhecera e fora discípulo, um homem de Deus, atestado por Jesus como, dentre os nascidos de mulher, o maior que existia até então. Era o maior que existia até então. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. O maior homem nascido de mulher
testificado por Jesus, nunca disse que é o maior dos líderes, o maior dos pregadores, o maior dos ensinadores. E quando o próprio Deus o chama de profeta, os homens lhe perguntaram, tu és profeta? Ele falou, não, mas ele era. Ele não usurpava. O que ele queria era testificar da luz. Sim. Ele queria era fazer a sua missão. Ele dizia, eu sou apenas uma luz. Eu sou apenas um preparador de caminho. Continue. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. O mundo foi feito pelo Verbo, luz verdadeira, Jesus. Mas os homens não conheceram, não o aceitaram, não o honraram, antes o rejeitaram. Veio para o que era seu, O seu povo, sua nação, seus vizinhos, seus patrícios. Ele veio para o povo de Israel. Sim, ele veio para o povo de Israel. Viveu como judeu. Salvação veio dos judeus, que as promessas estavam confinadas ao povo de Israel, divulgá-la ao mundo, para que todas as nações fossem benditas. Mas, olha a contrariedade. Veio para o que eram seus. Mas os seus não o receberam. Quando você não é recebido por o de fora, é até, de certa forma, compreensível, embora Sim. não é aceitável. Mas os de dentro, Aí é difícil, né? é difícil. É como você bate na porta da sua casa, sua mulher não abre a porta, seu filho não abre a porta, sua mãe não abre a porta. Ninguém abre. A porta. Até o seu cachorro não abana o rabo pra você. Aí tem a porta dos vizinhos. Vai bater em quem pra descansar? Vai bater na porta de casa, né? Mas se ninguém abre, Você vai bater na porta de outro, né? Do vizinho. foi o que Jesus fez. Foi bater na porta dos gentios, através dos apóstolos. A pregação do evangelho. Continue. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então é assim, quando um não quer, tem outro, Tem outro que quer. tem outro que quer. Jesus veio para quem é seu. Eu sou de Jesus? É. Eu pertenço a Jesus? Pertence. Sim. Eu tenho Deus? Tem. Aí ele vem e a pessoa fecha. Fecha a porta. Ela é batizada. Ela confessou a vida dela. Ela crê em Jesus, mas Jesus quer entrar. E ela fecha a porta. O que Fecha Jesus a porta. faz? Jesus simplesmente se retira, né? Se retira. Ele não destrói a porta, não. Não arromba a porta. Ele estoura. ele é educado. Educado, né? Se alguém ouvir a minha voz, né? E Abrir a porta. Entrarei na sua casa, cearei com ele, ele comigo. Né? se abrir. Se abrir. E se não abrir? Se não abrir, ele vai bater em outra porta. Né? Chamado tchau Tchau. e bênção. Ainda deixa as bênçãos dele, né? Continue. Mas a todos quantos o receberam. Então vamos lá. O que é todos? O hindu, Isso, o muçulmano, também. o ateu, Sim, o da ciência, também. o Budista. malvado, O o budista. budista, o católico, Sim, o espírita, sim, o que mais que tem? O europeu, sim. o japonês, o asiático. Todo. Até quem está lá no Polo Norte e Sul. Todo. Então, a questão não é da onde a pessoa é se ela recebe. Sim. Veja que Deus não tem preferidos. Não faz acepção, né, de pessoas. Deus não tem homem ou mulher preferida. Deus não tem queridinho como nós temos. Ai, meu queridinho, meu amorzinho. Não. Deus não faz acepção de pessoas. Nunca fez e jamais fará. Quando ele escolheu e elegeu Israel, foi porque eles eram portadores da profecia que ele fez a Abraão. Não é? Sim. Que da descendência de Abraão, que é o Cristo, da descendência de Davi, que é o Cristo, viria o Salvador. Sim. Só para dar ao mundo uma referência que ele nunca mudou. Não foi? Foi. Para isso. Mas a salvação é para todos. Inclusive, Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam, né? Sim. E ele foi entre os leprosos, prostitutas, Exatamente. as piores, se for olhar, as piores pessoas, Tipo né? de gente. E cumpre-se o que o apóstolo Paulo diz, Deus escolheu As coisas vis, desprezíveis e loucas deste mundo. vil, é uma coisa nojenta, sórdida, imunda, podre, degenerada.
sabe, inconsistente, putrefada, apodrecida, fétida. É uma coisa vil. Uma comida podre. Aquele que está lá no monturo mesmo, né? É o fundo do resto do nada. Resto. É o resíduo do nada. Eu buscar o que se havia perdido, meu, o cara estava totalmente E a perdido. pessoa se entrega, né? A gente se entrega, a pessoa se entrega. Já tá desgraçado mesmo, né? Sim, O que é um tiro para quem tá morto? não é nada. Não é nada, então a pessoa se entrega. Sim. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então o filho de Deus não nasce da tradição. Filho de crente, filho de Deus é. Não, Filho de cristão, filho do Altíssimo é. também não. Então o filho de Deus não pode nascer da carne. Não, Sou judeu, sou filho de Deus. não, Sou semita, sou filho de Deus. Sou Não. descendência, sou herança. Sou Não. posteridade de Deus. não. Tem que nascer da onde? Nascer do Espírito, né? Vamos continuar. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo é o próprio Deus encarnou-se. E ele fez a sua tenda, sua habitação, sua vida, sua morada entre nós. Entre nós ele comeu o que comemos, bebeu o que bebemos, se sujeitou a situações governamentais que nós nos sujeitamos, viveu em obediência e sujeição aos seus pais, trabalhou. Ele é trabalhador? Sim, experimentado nos trabalhos, né? Entende? Era um homem como homem perfeito. E visto como os filhos participam, né, da carne do Como sangue está em Hebreus 2,14. Visto como os filhos participam da carne, e do sangue, ele também participou das das mesmas. coisas, Está lá em Hebreus 2,14. Para que pela morte aniquilasse o que tinha. o império da morte. Por quê? Porque o homem foi vendido. O homem se vendeu. Ele se entregou. O inimigo disse, eu te dou e você me dá. E aí o homem se entregou, se vendeu. E Deus veio pagar o preço do resgate através do Aleluia. verbo. Verso Glória a 14. Jesus, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O verbo se fez Carne e habitou. entre nós. Lê o verso 29, por favor. No dia seguinte, João viu a Jesus. Esse João. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Para isso o Filho de Deus se manifestou. Para quê? para desfazer as obras do diabo. As obras do diabo. Está lá em 1 João. A obra do diabo, o pecado no mundo. Não pode tirar no planeta Terra, mas no mundo da sua vida, no seu coração e na sua mente. Aos que creem. Em nome de Jesus. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Então ele veio de forma suave e branda, feito pomba. Não é igual o gavião, né? Não. É o Espírito Santo do gavião, né? É o gavião? Não, não é não. Você fica pulando num pé só assim, fica Não. canguru? Ele veio como forma branda, corpórea. É um corpo que desceu do céu como uma pomba suave e branda. Lê de novo esse texto, por favor. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse:
Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então, nós vamos falar da tentação do maior homem que já teve no mundo. Como homem, o Filho de Deus, Mateus capítulo 4, a tentação de um homem, para que você não seja levado a pensar, para Jesus foi fácil, ele era filho de Deus, é como um homem. Ele sentiu dor e fome, sede e sono, como eu e você. Passou por tudo aquilo que passamos, como está lá em Hebreus 2,14. Passou por tristezas e alegrias, traições. E pasme, foi muito tentado. Ele sentiu em seu coração, em sua mente, sua alma, em sua carne, não a prática ou o devaneio, mas o ardor, o calor, o fogo, o manifestar-se de algo impulsivo que queria dominá-lo através da tentação. Mas ele não cedeu a esse sentir. O homem é dotado de um sentir. O homem não é um ser inanimado. Ele sente, ele pensa, ele reflete aquilo que sente e aquilo que pensa. E Jesus soube refletir, lidar com aquilo. E é muito importante nós atentarmos para isso. A gente não vê falar do nascimento de Jesus Cristo até esse momento sobre Satanás. Exceto o vemos escondido atrás de Herodes mandando matar os meninos, na época da fuga para o Egito, e de tantas outras circunstâncias, como não havia lugar para eles na estalagem, até que Deus proveu algo melhor para nós, uma manjedoura. Mas quem estava sozinho nessa tentação era o Senhor Jesus. Quando Mateus e Lucas escrevem a tentação de Jesus, foi que ao sair da tentação ele estava sozinho. Sim. O Senhor Jesus relatou para eles, olha, eu estava no monte, eu estava numa campina, eu estava num deserto, e lá estava alguém. Eu fui buscar Deus. E quem que apareceu? O diabo, né? Ele foi buscar Deus, ele acabara de se batizar. Acabara de ter aqui o batismo de Jesus. E quem que apareceu para ele? O tentador, né? O tentador. Então, veja bem, o inimigo não vai tentar aquilo que já é dele, vai? Não. Não. Você compra o que é seu? Não. Você compra, esse copo é seu, você vai comprar ele? Não vou. Já Mas é se meu, esse né? copo é de outro e te agrada? Eu vou me interessar, né? Você faz uma oferta. Faço oferta, é uma proposta, né? Então, é o que aconteceu. Então, o inimigo, sabendo que Jesus não lhe pertencia, ele disse, todos me pertencem, esse aí não vai ser diferente. Eu vou pagar um preço por ele. E ele é assim, ele oferece umas ninharias, rapaz. Oferece. Ele começa oferecendo umas ninharias e o cara se vende por ninharia, por um pirulito. Coisa pouca, né? Porque ele trabalha em cima da necessidade da hora, no momento. Como Esaú, não foi? Foi. Tava numa fome danada, não caçou nada aquele dia, que tem dia que o mais perito, perfeito caçador sai, mas não acha nada, né? Não acha nada. Tão bom como Volta deveria vazio, ser. né? E se achar, volta com a fome danada, pode estar cheio de caça, mas até fazer, a fome é muito grande. Aí ele viu o irmão dele com lentilhas. Lentilhas, né? Uma vagem ali, uma coisa tão boa, tão saborosa. E ele falou, mas que gostoso. Eu viro até vegetariano nessa hora. O homem que só comia carne falou, eu mudo até a minha natureza. Sim. Eu viro vegetariano, mas me dá essa lentilha. Aí Jacó falou, eu te dou só de um jeito. Eu te dou o que você quer, mas você me dá a Primogenitura. o direito de ser herdeiro. Aí ele fez o quê? Quero lá saber com primogenitura. Importa a primogenitura, né? Mas tô lá Tu atrás com disso. fome, né? Eu quero saber agora. Vamos matar à vontade agora? O resto a gente vê depois. Eva pecou quantas vezes para perder a salvação? Uma só. E Adão? Também uma. E Esaú? Uma só. Às vezes a pessoa pensa que precisa ter uma vida inteira de pecado. Não, uma única atitude pode destruir.
e destrói a vida dela. Destrói. E ele fez e se esbaldou. A partir daquele momento, perder a sua primogenitura. O que é a primogenitura? É, figuradamente, para nós no Nova Aliança, no Novo Testamento, é o direito de ser primogênito filho de Deus, semelhante a Jesus. Lá era a primogenitura da herança do seu pai, ele era o primeiro filho gerado. Mas agora ele perdeu o direito a ser também, como Jesus, um primeiro filho gerado. E perdeu a herança. Perdeu. E pasme, ele até queria se arrepender, Mas não achou lugar de foi arrependimento. muito prazeroso aquele pecado. Às vezes o pecado ele chega num êxtase, num prazer tão fascinante, que a pessoa fala, eu não consigo me arrepender. Eu não consigo me arrepender. Eu até quero fazer de novo. E fez. Virou bígamo, arrumou mais de uma mulher, porque aquilo prefigurou a prostituição, né? Não foi? Foi. O apóstolo Paulo diz, não sejamos promíscuos, profanos, prostitutos, adúlteros, Fornicador. Né? swing, vivendo de orgias como Esaú, que pegou no forno. Forno é um calor, meu amigo. Forno da dor. Devia ser forno da dor, né? Mas é fornicador. Forno, então vem cá, dor. Quem está no forno está na dor. Foi o que aconteceu. Então, em Mateus 4 vai falar sobre a tentação, a sedução, a atração, o fascínio e o encanto, estímulos e conselhos que Jesus Cristo se sujeitou. Veja bem. A tentação de Jesus. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Talvez você é levado a pensar, mas como é que pode um Deus tão bom, tão amoroso e gracioso, que vira seu filho acabar de ser batizado, esse Deus, o Espírito que veio sobre ele, pegou ele e fez o quê? O conduziu, né? Ao Aí deserto. você vai dizer, mas o Espírito Santo não quer nos conduzir a Deus? Quer. Mas para você iniciar a sua jornada com Deus, você tem que passar pelo valente. E antes você não conhecia o Espírito Santo, agora você conhece. Antes você não tinha Deus, agora você tem. Então, você vai ter suas primeiras tentações que antes você tinha também. Antes você não mentia? Mentira. E depois de Jesus não veio a tentação? Vem. Antes você não fazia coisa errada? Sim. E depois de Jesus não veio a tentação? Também, Só que vem. antes você não tinha o Espírito Santo? Não tinha. Por vezes você até fugia, por vezes não dava. Sim. Quando via já tinha ido. Mas agora você tem o Espírito Santo. Então, com o Espírito Santo, tudo é novo. Inclusive o modo de lidar com as tentações, com as vergonhas, com as tristezas. Veja, então foi levado, né? Vamos ler aí? Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo Vamos diabo. fazer o seguinte, vamos ler 2 versículos antes para ver o Espírito Santo vindo Vamos. sobre ele, que você havia lido lá em João. Agora vamos ler Foi. aqui em Mateus, que é a mesma coisa. Do 13, o batismo de Jesus. Batismo Mateus de Jesus. 3,13, é. Então, veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, Para ser? para ser batizado Na por antiga ele. aliança, o povo saiu do Egito e passou pelo que mar? Pelo Mar Vermelho. Mar Vermelho. Então o Mar Vermelho é saída, mas eles ainda não tinham entrado na nova terra. Para passar na nova terra tinha que entrar o Jordão. Sim. Mas o que isso tem a ver comigo? Deus usa suas ilustrações desde a antiga aliança, desde que criou o mundo, para falar conosco. Sair do mundo é uma coisa, entrar no céu, É outra coisa. sair do reino do Egito para peregrinar é uma coisa. E por enquanto nós somos o que aqui na terra? Peregrinos e forasteiros, né? Mas vamos passar por esse Jordão. Passa. Aqui no caso, o Jordão prefigurava a entrada da Jerusalém terrena, de uma terra que manda leite e mel terreno, de promessas terrenas, como símbolo, figura de uma nova Jerusalém celestial. Embora ela é terrena, e o mundo é terreno e já na mão do terreno, do maligno. Mas Deus está nos mostrando que agora nós temos que passar pelo Jordão. Pelo Jordão. Isto é, vida com Deus, vida espiritual. Não apenas uma vida de peregrinação, mas uma vida de comunhão, de compromisso. Uma vida de aliança, de viver na luz. Então Jesus foi para se batizar lá no Jordão. Agora começou a vida do reino dos céus. Olha lá. Então, veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo... Só um minutinho. João falou, eu? Mas você tá doido? Eu? Que é isso? Você veio lá de cima e eu vim daqui da terra. Não. Na carne nós podemos até ser primo e não se conhece, né? Não.
Jamais eu vou fazer isso. Eu sei o meu lugar. O que esse homem era hoje? Profeta, né? Humilde. E o maior dos profetas ou qualquer um? O maior. Ele fez algum sinal, milagre, prodígio, maravilha? Não, nenhum. Mas ele deu um grande sinal ao encontro com Jesus. Eu Sim. não sou digno. Eu não sou digno nem de tirar essa sandália, de molhar esse corpo. Você não tem pecado, batismo para quem tem pecado. Mas Jesus falou, mas eu vou mostrar como é que se entra no céu. Precisa do batismo, sim. Eu vou mostrar. Eu vou dar um exemplo. Ele é o líder. Jesus em tudo se deu? Por exemplo, né? Isso que é líder. Líder é isso aqui. Ó. Dá exemplo do dia que se converte. Sim. Vamos ler de novo aí? Vamos lá? Eu não vou te interromper mais, tá? Não pode, deve. Então, veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vem tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vendo sobre ele. A gente pergunta, mas eu preciso me batizar para ser salvo? Meu amigo, você precisa obedecer a Jesus. É isso mesmo. Mas por que tem que ser na água? Porque não pode ser no iogurte. Então, às vezes a pessoa... É tão simples, Jesus se batiza na água, mas tem que ser água do rio, água do riacho, água... E se a água estiver meio turva? Isso é uma coisa, é água que lava o seu pecado ou é o sangue de Jesus? Sangue de Jesus É Cristo. muita água ou é pouca água? Pouca. Mas você precisa do sangue de Jesus? Do sangue de Jesus Cristo. Ou da água? Do sangue de Jesus Cristo. Se a pessoa não estiver incapaz de se batizar na imersão e precisar ser batizado só na cabeça que estiver num hospital, alguma coisa assim, né? Ou numa cadeia, como a gente fez Sim. batismo em presídio. Dá para batizar numa piscina? Não dá, dependendo Não do dá. local. Então é o batismo de água mesmo na face, né? Filipe batizou o eunuco lá, foi numa poça, né? E ser batizado saiu logo da água. Porque não é a água que purifica, que perdoa, que transforma. Mas por que eu tenho que me batizar? Porque é mandamento. Quem crer e for batizado, está lá em Marcos 16, 15, 16. Então é um mandamento de Jesus. Aí a gente entende à medida que a gente anda. Você vê alguma criança que entende por que tem que comer comida? Ela só quer comida ou doce? É doce. A mãe quer comida, a criança quer o quê? Não, só quer doce. Mas o Gosta pai de e a doce. mãe é que sabe. Jesus é quem sabe o que precisamos. O alimento sólido, não é? Sim. E sendo Jesus... E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Porque ele não precisava da água, ele precisava da obediência ao É mandamento. isso mesmo. Saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus. Quando uma pessoa acredita, ainda que não batizada na água, o Espírito Santo vem sobre ela. Jesus falou, se vós sendo mal, você dá coisa boa ao seu filho, quanto mais O Pai Celestial vos dará o Espírito Santo, né? aos que pedirem. E depois, em Atos, fala aos que lhe obedecerem, em Atos 5,32. Em Efésios 1, do 13 em diante, fala assim, em Filipenses 1, 27, que você vai receber o Espírito Santo quando crer. Em Atos, Paulo fala lá, recebesse já o Espírito Santo quando crestes. Não é? Os cristãos de Éfeso. Quando crestes. Em Atos 19. Olha que coisa maravilhosa. Então, o ato de crer é a ação do Espírito Santo que convenceu o homem do pecado. Ele não está nascido, não está perfeito, mas o Espírito Santo está vindo na vida dele. Porque ele creu, ele se aparta do mal, porque ele creu, ele quer obedecer. Ele ainda está engateando. Nem engateando, às vezes ainda está. Mas por estar no caminho, o Espírito Santo está com ele. Senão ele não consegue. Meu amigo. Então, olha lá. E sendo Jesus batizado... E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Aí você falou, mas Jesus já não foi concebido e viveu pelo Espírito Santo? Sim, mas aqui é a plenitude da natureza divina vindo sobre ele. E a primeira manifestação conhecida da Trindade. Pai vai falar. Filho está ali presente. E quem desce sobre ele? Espírito O Santo. Espírito Santo. E os três concordam num só.
estão dentro de um só. Só, em nome de Jesus. São visíveis no invisível. E o invisível no visível. Está tudo em um só. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A alegria do Pai é Jesus. Sim. E nem era batizado ainda, o Pai já era alegre nele, né? Foi. Rapaz, eu me comprasse nesse menino, nesse rapaz, nesse adolescente, nesse jovem. Porque é 30 anos que ele vive e o que eu falo ele não peca. Este é o meu filho. Os outros eram meus servos, sábios e heróis. Eu os amava e os tratava como filho. Porque Deus sempre tratou os homens como filho, os que o amam. Mas é esse que é o meu filho. Não é esse também é meu filho, esse é o único. É Glória nele a Jesus. que eu me agrado. São 30 anos carregando a cruz, 30 anos sofrendo, 30 anos tomando martelada na marcenaria. Ou será que nunca o martelo acertou o dedo dele, não? Ele não foi tentado a xingar, a falar um palavrão, Foi. ficar nervoso, a ofender seus irmãos quando fazia traquinagem com ele, Com desobedecia. certeza. Em tudo foi tentado, né? Mas o Pai se agradava porque via. É assim que Deus faz com a gente. Você quer Deus também falando isso para você? Agrade-o. Para ele dizer, você é minha filha, você é meu filho amado. Então, como ele é o filho amado, a plenitude do Espírito está sobre ele, a voz do Pai, o profeta está testemunhando. Meu amigo, agora é hora do quê? Da tentação. Da tentação, Jesus. Agora é hora de você, com a minha natureza, com o meu Espírito Santo, vencer o príncipe deste mundo. E nada do príncipe desse mundo, Jesus, tem em você. Por isso que nós cristãos não queremos nada do príncipe desse mundo em nós. Em nome de Jesus. Do que referimos? Às maldades, aos pecados, ao modismo e às tendências. Não é que somos tradicionalistas ou antiquados, não é isso. Nós não queremos nada do que há no mundo, que é contra Deus em nós. Comemos, bebemos, vivemos como cidadãos comuns. Pagamos nossos impostos, estudamos, trabalhamos, respeitamos as leis civis, acima de tudo as leis de Deus, o Evangelho. Mas nós temos certeza de uma coisa. Na hora da tentação, só vence a tentação aquele que está com o dom do Espírito, que guarda o temor. Pois como está em Provérbios 14, 27, o temor do Senhor livra o homem dos laços Da morte. da morte. Ele é fonte de vida. O que é uma fonte? A fonte... A fonte é só um copinho armazenado? Não. A fonte A fonte que jorra, né? que não para. Não para. Então, se você é uma quer, nascente, né? se você quer essa fonte, essa nascente incessante que não para, ali você bebe, ali você se banha, ali você faz seu alimento, ali você faz sua casa, ali você faz sua família, ali você nutre sua plantação, ali você faz o ciclo da vida todinha porque você tem uma fonte. Se as suas fontes estão em Deus, o seu alimento está em Deus. Quando alguém compra uma terra, quando os peregrinos do mundo inteiro procuram um local para viver, os nômades com o seu povo, o primeiro elemento, a primeira característica que eles procuram é o quê? É uma fonte, né? É É uma uma fonte. água. É uma fonte. Por quê? Mas por que tem que ser uma fonte? Porque senão a pessoa não consegue ali sobreviver, não consegue plantar, não consegue colher, não consegue se alimentar, não consegue beber, né? Não consegue dar água para os animais. Ou seja, não tem vida, é uma terra seca, né? Não serve para nada? Não serve. É, meu amigo. Você já tentou chamar alguém e não foi correspondido? Já. E você sabe que a pessoa está ouvindo. Você já tentou falar com uma pessoa e ela não te deu ligância? Sim. Agora você já imaginou Deus? É assim que Deus se sente. Eu estou vendo a pessoa ali. Aí tem uns porotório mágico assim, né? Não é verdade? Sim. E a pessoa vai na ponta do pé para não abrir a porta. Outra agora pela câmera, tá mais fácil, né? Assim é Deus, quando ele não é correspondido. Então, nós temos uma fonte. Esta fonte está no Espírito. Quando Jesus foi para o deserto, quem que ele levou junto com ele? O Espírito, né? Ele levou a fonte, né? Foi. A fonte da água viva correrá no interior Em daquele nome de Jesus, daquele que crê. Então, se você vai para o Paraguai, leva o que é dentro de você? A fonte. A fonte. Se você vai lá para Vitória, leva. A fonte. E se você quer ir para o Mato Grosso, o que tem que levar junto? A fonte. Você vai para cadeia.
que levar uma fonte. E se você vai para um deserto? Tem que levar a Se fonte. você for para o estrangeiro, Tem que levar a fonte. pode não. deixar a fonte secar? Não. Não pode. Você tem que preservar esse manancial que é o temor. O temor ao Senhor livra o homem dos laços da morte, porque ele é fonte de vida. Se não levar a fonte, desliga, acaba a bateria, né? Acaba. Não é energia elétrica. Você leva uma bateria, se você não recarregar, ela acaba. Então tem que ter uma fonte. E se o homem vai para uma prisão, se ele vai para um leito de hospital e fica muito tempo lá, quem que ele deve levar junto? A fonte. A fonte. O problema não é onde você está. Olha onde Jesus estava. Era só ele e o diabo. Mas dentro dele tinha A a fonte. fonte. O diabo tinha fonte de maldade, fonte de tentações, fonte de ideias, fonte de armadilhas e laços. Não é? E Jesus tinha a fonte da água da vida. Em nome de Jesus. O manancial da água da vida. Graças a Deus. O temor ao Senhor é uma fonte Em nome que de preserva, Jesus. que livra o homem dos laços da Dos morte. laços Deixa da esse morte. manancial na sua vida. Não se preocupe inicialmente com o tentador e com a tentação. Se preocupe como Jesus, encher-se do Espírito Santo. Aí sim você vai vencer esse mal. Mas sem o Espírito Santo, toda essa pregação é vã. Sem o Espírito Santo, ir para o deserto é vão. Ser tentado pelo inimigo é vão. Sem o Espírito Santo, todo o entendimento, toda a ciência, toda a sabedoria e caridade é vã. Sem o Espírito Santo, todos os dons tornam-se inúteis. Mesmo da parte de Deus eu me refiro. Porque precisamos da fonte. Olha lá. Então, Foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. o Espírito Santo leva o homem de Deus ao deserto, Leva. a angústia, Sim. a solidão, a Sim. ficar sozinho. O Espírito Leva. Santo leva uma pessoa a um ambiente em que ela se vê sentindo-se desamparada, sem ninguém para ajudá-la. Sim. E ela procura em todos os cantos e aparentemente não encontra recursos, provisão ou alguém que lhe estenda a mão. Mas o Espírito Santo está dentro dela. Às vezes a gente quer ajuda de fora, mas a ajuda está Tá dentro. Está dentro. Entende? O Espírito Santo vai conosco. Quando você passar por momentos de tentação nos seus desertos, que o seu cônjuge, seus filhos, seu líder no trabalho ou na vida espiritual, na escola, ele não te entende, a fonte te entende. É o seu momento de resignar-se à presença do Senhor, de ouvir com paciência e não revidar, e saber usar aquilo que Jesus usou. Você não está lutando contra pessoas. É um mundo espiritual. Aos que creem, continue ouvindo. Se você não crê, desligue. Porque nós vamos falar de um elemento desagradável, chamado diabo. Que ele é conhecido como o cidadão de chifre e rabo. E até é. Mas ele não se apresenta assim. Ele se apresenta como anjo de luz. Chifres, porque os chifres indicam o poder. Um animal que tem bastante corno, né? Chifre é um Sim. corno. Aqueles boi, usar grande. Aquele chifrão. Quem é que não teme aquilo? Ixi. Né? Tem medo, Quando você assusta. passa no pasto, você vê os boi tudo mujado, né? Tudo seco É. com chifre. Mas quando você vê aquele chifrudão gigante, Dá medo, ele é tipo impositivo, né? só de olhar Só pro de chifre olhar, às dele. vezes até manso. Aparentemente, se for olhar, às vezes até um animal manso, mas só a aparência dele ali E o já bode? desperta. O bode já Chifrudão. Chifrudo ali é perigoso. É mais perigoso do que o outro. Bem mais perigoso. Então, o chifre indica poder. Mas ele não se apresenta assim. Ele vai se apresentar como ajudante, auxiliador. Alguém misericordioso e amigo bondoso que tem uma solução para você. Vai estender a mão também, né? Ele vai estender a mão. Aqui ele não está se apresentando, fala que Deus não presta, não vai mais para a igreja, não, não. Aqui ele vai te dar uma ajudinha. Olha, eu vou te ensinar como resolver os seus problemas. Olha que coisa. Parece até que o diabo é bom. Parece. E o espírito que levou Jesus para o deserto é ruim. É ruim. O espírito não deu o que o diabo queria dar. Alguns até pensam, ó, batizei, pensei que o negócio ia melhorar, parece que fiquei pior, veio mais tentação. É porque antes o diabo já estava dentro de você, agora ele está fora. No fora. caso, o diabo nunca esteve dentro de Jesus, né? O diabo já estava dentro da sua vida, eu me refiro. Do seu lar, família, sua sociedade, sua escola, seu trabalho. O diabo estava por ali,
quer dentro de você ou fora, mas ele estava ali no recinto. Agora o diabo ele quer entrar, ele quer possuir a casa. Ele quer o ser humano para ele, assim como fez com Adão e Eva. Só que aqui, Jesus, que é o último Adão, ele não vai se vender. Não. Adão e Eva se vendeu por causa de um fruto. O povo no deserto pecou por causa do quê? No deserto? Porque queria pão, comida. Pepino, cebola, alho, E o melão. povo lá de Atos 6 brigou por causa do quê? Por causa de comida, Por né? causa de comida. Jesus vai ser tentado na necessidade mais primária. O ser humano pode estar pelado, mas precisa do quê? Comida. Pode estar doente, mas precisa do quê? Comida. Pode estar sem dinheiro nenhum, mas precisa do quê? Comida. A necessidade mais simples. Jesus foi tentado. Você vê esse pessoal, assim, geralmente onde tem esses países que tem terremotos aí, violentos ou guerras, né? Às vezes são pessoas ricas ali, até milionárias, mas às vezes fica ali mendigando ali por uma garrafinha de água. Pega aquela fila. Pega aquela fila para pegar um pratinho de sopa, né? É tipo o essencial para a vida da pessoa naquele momento, né? Que os aviões jogam, né? Joga, tem aviões que passam até jogando arroz cozido lá, a pessoa vai pegando aquele arroz ali com areia ali para poder se alimentar naquele momento ali de dificuldade, né? É como você falou lá, a questão mesmo de Esaú, né? No momento da fome dele, ele não se importou, foi com nada. Ele só queria o momento. Só o momento. O aprazeramento ou a necessidade é só o momento. Você vê que ele não é contínuo e duradouro? É só um momento. Não é? Vamos lá, verso 1. Sim. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, Satanás ele quer suprir a necessidade do homem, aparentemente. Ele quer mostrar que, olha, você está num momento de fragilidade, de dificuldade, você tem um desejo, uma vontade, uma necessidade. Pão é pecado? Não. Jesus tinha o poder de fazer uma pedra virar pão? Tinha. A ansiedade, a fome, o medo, a perturbação, o diabo, alguma coisa dessas tirou a sobriedade de Jesus? De jeito nenhum. Dentro dele havia algo que o inimigo odeia. Quando Jesus abriu a boca, não foi para dizer um sim ou não. Te repreendo, te desautorizo, está amarrado. Não. O que Jesus disse mesmo? Verso 3. Ele, porém, 4. né? Ele, porém. Ele, porém, respondendo, disse: Ele era sóbrio. Está escrito. Então para vencer o diabo, porém, a adversidade, só se vence o diabo com aquilo que está Escrito. Então Jesus conhecia o que estava escrito lá no Antigo Testamento. Porque através dos profetas ele ensinou isso. Então aquilo que está escrito, que Jesus vai dizer aqui, não é do diabo, é? Jesus venceria o diabo com a aba do diabo? Não. Não. Então essa palavra aqui, nós temos que saber onde está escrita. Está escrito. Isso aqui que está escrito, então, Jesus venceu quem? Venceu o diabo, né? Então o que Deus já falou desde o Antigo Testamento é para vencer o diabo. Basta o homem observar. Vamos Quem lá. não observa, às vezes tem certas pessoas, quem garante que eu não estou sendo enganado? É só observar o que Jesus Disse o que está mais escrito. nada. Nós não pregamos aquilo que Jesus não disse. Se um dia você ver alguma coisa equivocada, além daquilo que Jesus disse, ou a quem, algo importuno ou mal interpretado, eu te faço um pedido diante de Deus e diante dos homens. Nos escreva, seja pelo WhatsApp 11 941643949 ou aqui mesmo nesse canal, disse Jesus. Você tem a oportunidade dada por Deus para poder mostrar para nós se estamos errados e a gente poder rever os nossos conceitos. Eu sei que o dono de toda a verdade e perfeição é Jesus. Mas nós não usamos de astúcia, torcemos ou falsificamos e nos beneficiamos de qualquer circunstância para alterar, adulterar a palavra de Deus. A interpretação que temos é que Jesus disse. Nada além disso.
Não precisamos do grego ou do hebraico. Também não desprezamos o grego ou a língua hebraica. Não desprezamos nada das Escrituras, não importa em qual idioma. A gente lê em várias traduções, sim, para ver a harmonização precisa com aquilo que Jesus disse. Porque há algumas variantes por causa dos adjetivos, mas não há, em sua maioria, me refiro, não em todas, eu não conheço todas, a discordância. O que há é que a lei de autoria de trabalhos de tradução de eruditos, que é um trabalho intelectual, a tradução. É um trabalho, ele é reconhecido, então tem assinatura e não pode ser copiado. E quem faz uma nova tradução deve colocar sinônimos nos verbetes e deve colocar algo mais próximo do original ou original. Embora palavras de uma língua para outra que não se traduz, mas chega-se muito próximo a algum termo. Mas isso não altera o sentido dos ensinos de Jesus. Não adianta ficar procurando pelo em ovo e chifre na cabeça de cavalo, que você vai achar troco de quê? De criar polêmica, celeuma, bagunça. Mais do que edificação de Deus. É como discutir sobre a lei. Não entrar em questões loucas e contendas e nos debates acerca da lei. É coisa inútil, é vã. Se era um anjo, se era 10 anjos, não, qual era o nome? Não entramos em debates acerca da lei. Nós vivemos o que disse Jesus. Em nome de Mas Jesus. a gente tem que saber que isso que Jesus disse está lá nos profetas. Em Moisés, em Isaías. Está lá no Salmo 91 também. O que o diabo também disse. Foi. Né? Porque é isso que acontece. O diabo pode até citar a Bíblia, se necessário, para alcançar os seus propósitos. E essa frase não é nem minha, hein? É de Shakespeare, um homem mundano. Mas que ele sabia fazer aquela peça dele, né? Vamos lá. Ele, porém, respondendo, disse... Então, antes o diabo estava longe, agora chegou perto, né? Perto. E chegando-se a ele o tentador. Isso. O tentador estava longe? Mas chegou perto. Ah, então chegou a hora que o tentador chega. Vamos lá, verso 4. Ele, porém... Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Isso está lá em Deuteronômio 8. Sim. É do capeta isso aí? Não. Jesus falou, está escrito, não vou vencer você, diabo, porque está escrito. E está lá em Deuteronômio 8, 3. Vamos lá, continue. Ele também disse... Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Presta atenção, eu não estou mandando você seguir o livro de Deuteronômio. Pelo amor de Deus, pela graça sois salvos por meio da fé. A lei é impotente para salvar. Mas eu estou te dando uma referência que é uma pequena luz que ilumina... Em lugar escuro. Isso aqui é um lugar escuro, meu amigo. Mas tem uma pepita de ouro aqui, ó, verso 3. Exortação a ter a memória e benefícios do Senhor. Te humilhou e te deixou ter fome. E te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para ele dar a entender o homem, que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Isso aqui foi... Jesus venceu o diabo com isso aqui, ó. Então, é uma pequena luz que ilumina. Em lugar escuro. Jesus não poderia falar um novo texto? Poderia. Mas ele quis mostrar que Deus estava lá guiando o povo. Sim. Com pequenas luzes, não com totalidade. Não é? Porque Moisés, por exemplo, escreveu coisas que não foi amando de Deus, disse Jesus. Foi por causa da dureza dos nossos corações. O homem tinha o coração duro. Se ele não permitisse, por exemplo, aquilo que Deus abomina e repudia, como está em Malaquias 4, se ele não permitisse, não é concordasse, se ele não permitisse o divórcio, os homens iam matar as mulheres, Roger. Yeah. Hoje já mata até permitindo? Sim. Permitindo. E naquela época? Ixi, eu matava. Moisés teve que deixar, pelo menos a bichinha ficar viva, né? O pai, ou os irmãos, ou a comunidade, ou os vizinhos, ou os parentes, ou os filhos cuidam, né? Lá não, ia matar para casar de novo. Mas aí, gente, vamos melhor preservar a vida. Eu sei que Deus abomina isso. Jesus falou, não, Deus fez macho e fêmea, não era para ter divórcio, adultério. Mas então o que Moisés mandou? Jogar a culpa em quem? Moisés, do pecado deles. Moisés está pagando até hoje pelo que ele não fez. Ele fez para proteger as mulheres. É ou não é? Esse sim defendia as mulheres. Sim. Não era o feminista lá, não. Vamos lá. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha o drone agora aí. Então, o diabo o transportou à cidade santa. Então o diabo pegou ele. A gente não sabe dizer. A gente pode imaginar, tá bom? Se
Foi fisicamente, como eu penso que foi. O diabo quer colocar o cara lá no pináculo, né? Lá na Cidade Santa, né? Cidade Santa não levou nem pra Babilônia, nem pra Sodoma, nem pra Gomorra, não. É que ele mais amava era a Cidade Cidade Santa. Santa. Então ele levou lá pra Cidade Santa. Ah, o diabo falou, perdi. O diabo estava vencido? Não. Ele não respeitou nem Jesus. Você acha que ele vai respeitar e você, comedor de feijão? Nada. Se eu não conseguir de um jeito, eu vou conseguir? De outro. Ele vai tentando. Aquela doutrina da água mole e pedra dura, tanto bate, mas Jesus não fura. Jesus não fura. E se você Fura, for de não. Jesus, não fura também não. Então o diabo ele é petulante, ele é insistente, mas ele tem um tempo. Presta atenção. Aí ele pegou Jesus e transportou. Se foi na mente, num sonho, num devaneio, né? Numa tentação a ter devaneios e fascínios e encantos, ou fisicamente, você pode falar os dois, que para mim os dois valem. Como assim os dois valem? Porque eu não sei dizer. Para mim foi fisicamente. Mas também não descarta a hipótese de ter sido aqui uma tentação. Porque às vezes você está parado, deitado, a pessoa vai até o êxtase. Parece que está bebendo, fumando, está nas orgias, está na tá lá em música. Dubai, né? Ele está lá no ringue, ele está lá no videogame, ele está lá nos prazeres, no jet ski, ele está imaginando ele jogando bola, skate, futebol, todos os esportes, não é? É isso. Toda sorte de bebida aí dança só na mente. Aí ele acorda e fala, meu Deus, já voltei. Fica, dias e horas. Pessoa que tá dentro da igreja, ou às vezes até que se coloca pra orar, né? Na hora do culto. Na hora do culto, mas a mente tá lá em Dubai, tá Mas lá em Jesus Hollywood. não estava orando e jejuando? Tava. E quem que apareceu mesmo? Eu vou orar, eu quero que venha Deus. Então, se eu for jejuar, eu quero que venha Deus. Venha Deus. Mas quem é que aparece? O diabo. Meu amigo, quanto mais rezo, Assombração, passa. a assombração apareceu. Eu não sei quem falou esse ditado, mas isso é Pai verdade. do céu. Por que a assombração apareceu? Porque ela quer tirar você do seu propósito, porque ela sabe que Deus vai te ouvir. Ela sabe que Deus vai te escutar, Deus vai honrar sua fé. Jesus disse, aquele que me serve mesmo, o Pai honrará. Daniel tava orando, quem que aparecia pra ele, né? Quem que apareceu? O Satanás. Satanás. Não é verdade? O homem, quanto mais buscar Deus, parece que o cão aparece. Moisés foi lá buscar Deus, quando voltou, o que o povo estava fazendo lá embaixo? Tava tudo orando também, né? Nada. Orando pro bezerro de ouro. E o primeiro dos 10 mandamentos foi o quê? Não fará imagem de nada para adorar. E o que eles fizeram mesmo? A imagem pra adorar. Orgias. E tá escrito que Moisés viu todo mundo pelado no arraial. Só tinha 2 milhões de pessoas pelado, nu. Interessante que o pessoal trouxe os braceletes, brincos, pulseira, tudo Gargantilha. jogou. Satanás parece que já fez a forma do bezerro, jogou e já saiu o bezerro. E Arão ainda mentiu pra ele. Eu não sei, eu joguei aí. Eu joguei e saiu isso aí. Mas dissimulado demais, né? Pai do céu. Aí, e Moisés estava errado. Moisés estava... O povo estava na orgia, nas abandonou o farras. povo. Tem Bíblia que estava na farra, outras estavam na orgia, outras estavam dançando, outros estavam se prostituindo. Enfim, tem várias versões. Não importa, mas estavam adorando o bezerro. Meu amigo, vamos deixar o bezerro de lado, vamos ficar com o Cordeiro de Deus, né? Em nome de Jesus. Vamos lá. Então agora nós vamos no verso 5, a segunda tentativa do maligno, investida para ser luzido pelos olhos. Então, A primeira foi pela boca, pelo estômago, pelo estômago. pela fome. Isso. Agora querem mostrar as ideias que podem transformar o mundo, Pela pela necessidade. política, pela religião, pela ciência, pela filosofia. Eles querem mudar o mundo. Eles querem revolução. É o que eles querem. Inovação, né? É, O jovem gosta de inovação científica? demais, né? Está no celular agora, ele não está satisfeito, você já percebeu? Tá não. Se sai um drone agora, um carro, não é? Alguma coisa elétrica, eletrônica, de energia solar, de energia eólica, ele quer. Ele quer. E ele já compra sabendo que tá velho. Que eles já têm tecnologia para daqui a muitos anos. Em resumo, Satanás, ele está convidando Jesus a alcançar os outros povos, mas de outra forma. Não precisa ter dor, meu amigo. Não precisa ter sofrimento. Você não precisa ter sacrifício. Tem outra via, uma alternativa bem mais atraente, você não acha? Pra quê esse negócio de ir pra cruz e derramar sangue? Porque Jesus sabia. Ele havia dito que eu, quando for levantado na terra, todos atrairei a mim. Então o inimigo estava dizendo, tudo bem, vai, pode fazer do seu jeito, vai. Faz a obra do Pai, mas faz de uma forma melhor. Tem dó de ti mesmo. Disseram isso pra ele, né? Disseram. Vamos lá. Verso... Verso 7, né? Não é só pela cruz que se serve. Satanás tem um desejo de ser adorado, meu irmão, de ser venerado. Satanás ele tem um desejo de ser entronizado através das imagens de escultura. Lá nos 10 mandamentos não está escrito? Não farás para ti
Que imagem. Aqui do lado de Vitória. Vitória do Espírito Santo, Vitória da Conquista na Bahia, Vitória na Santa Maria da Vitória. Quantos cristãos amigos nossos tem que tinham dezenas de... E ouvem aqui o canal de Jesus. E quando nós lemos para eles que os idólatras herdarão o reino do céu, rapaz, eu ouvi uma mensagem ontem, um amigo nosso, até aqui, né? Falou que o irmão dele, não foi? Pegou as dezenas de imagens que tinha e jogou fora. Ele falou, bem, se Jesus não me leva ao Pai, ou se ele sozinho me leva, aliás, por que dependo eu de tantos santos para venerar? Como se Jesus suficiente não fosse. É. Aí ele foi levado à reflexão, não pelo que falamos, mas pelo que nós indicamos. Quando Jesus falou em João 14,6, você deve ler na sua Bíblia, eu sou o caminho e ninguém vem ao Pai. Ninguém. Ninguém vem ou ninguém vai. Ninguém vem porque o Pai está nele, ninguém vai porque ele leva, tudo bem. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas a religião, a tradição do meu pai, da sua mãe, nos incita, nos leva a isso. E nos serviu como um tutor, um professor, um aio, um pedagogo, algo que nos segurou e nos refreou para sermos uma pessoa melhor. Mas o professor da escola, ele não é o seu pai nem sua mãe. Embora o pai e a mãe falem, vai para a escola, viu, menino? Respeita a professora. O que ela fala? Tá no lugar? Sua mãe, já viu isso? Tá no lugar do seu pai. Isso mesmo. Alguns pais, os tradicionais, os antigos, diziam assim, outros ainda poucos hoje dizem. Mas ele não é o pai ou a mãe. Então esses santos, essas imagens devocionais, é só para ter uma memória. Memória na memória, o nome já fala. Na fisionomia. E o cego vai ter memória como, se ele não vê? Hein? Explica isso aí. É a palavra, é o verbo. Vamos continuar? Então o diabo transportou a cidade santa. Então o diabo fez um frete. Fez. E colocou sobre o pináculo do templo. Você tem livre-arbítrio, Jesus escolhe. Ele quer colocar Jesus lá no chãozinho do templo? Não. Na humilhação? Não, lá em cima. Então do quem é topo, que leva né? o diabo quando o cara chega na igreja lá no alto? O cara já entra na igreja e já é colocado lá na diretoria da igreja, hein? Lá no ministério, já manda em tudo. Quem é que coloca, hein? Eu tenho 1 mês, 2 meses, 3 meses, 10 meses de igreja, 1 ano eu já estou lá no pináculo. Sou um gigante. Quem é que coloca o diabo no pináculo? É o diabo. O diabo. É o inimigo que levanta as pessoas dentro ou fora do templo? Dentro. Dentro do templo. Deus, ele levanta os homens nos joelhos, na humilhação, no quebrantamento e na oração. Paulo fala assim, que um homem de Deus não pode ser Neófito. O neo é novo, fito é novo convertido. Porque ele senão se ensoberbece e cai na condenação Do diabo. do diabo. O diabo se ensoberbeceu por coisas boas que tinha, dada por Deus, inclusive. Não foi coisas o chamado do diabo, de Lúcifer, não foi, foi de Deus. A perfeição era de todos aqueles dons, era de Deus, mas na humilhação, na humildade, não na rebelião. Entende agora? Entendo. Continua. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. O E primeiro disse... é dar uma ajudinha na vida do estômago, né? É. Agora o inimigo quer fazer um reino político, na é verdade? E depois Sim. vai vir a terceira, pior de todas. Vamos lá. E disse-lhe, se tu és o filho de Deus... Então o diabo fala? Fala. Vai lá, pega isso, faz aquilo, vem aquele mau pensamento. Como é que você sabe distinguir a voz de Deus da voz do diabo? Porque é justo. Vem um pensamento, rouba, pega, ninguém tá vendo. Vai ali, depois você apaga, depois você o quê? Você apaga aqui, meu amigo, mas apaga lá do céu? Não. Você queima aqui uma prova, mas você queima lá do céu dos registros celestiais? Não queima, não. O inimigo faz isso. É uma tentativa de arrancar do homem o que ele mais precisa, o manancial, o temor. Não deixe nada retirar o temor a Deus. Em nome de Jesus. O temor a Deus afasta do mal. E se você está evitando se afastar do mal e indo para o mal, cuidado, já está sendo roubado, furtado o seu temor. Lembre-se, ele quer furtar a semente. O reino de Deus é uma semente. Então não deixe que nada tire a sua visão da salvação. Não. As coisas parecem que estão ficando mais difíceis, sim, estão para Jesus e para nós também. Mas daqui a pouco elas vão melhorar. Vamos lá. Em nome de Jesus. E disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Então ele levou ele no topo da hierarquia judaica, no mais alto, sobrei as mais altas, lá no topo da hierarquia. Porque o que Jesus mais queria era ser reconhecido.
mas de forma lícita ou ilícita? Lícita. Por caminhos verdadeiros ou do diabo? Verdadeiros. Se Jesus comesse o pão do Satanás, ele não poderia dizer, só o meu pai me ajudou, poderia? Não. E se ele chegasse lá no pináculo do templo e governo de Israel, ele não poderia, Deus que me deu, poderia? Não. Quem teria dado para ele era quem? O diabo. O diabo ele vem pela injustiça. E Jesus só vem pela justiça. Onde tem a injustiça, não tem a presença de Deus. Onde tem a justiça, tem a presença do Senhor. Deus está sentado num trono de justiça, não num trono de injustiça. Deus até tolera tanto a ignorância dos homens como seus desenfreios, na esperança de que eles arrependidos tornem-se para Ele. Deus não aprova a injustiça. Vamos continuar? Lá em cima ele quer com que todos os líderes da multidão vejam Ele, para chamar apenas os anjos, para que os anjos fizessem aquilo que não deveriam fazer. Não é? Sim. Satanás é cruel, ele aumenta a pressão, toca na ferida, vai fundo. Ele desejava que toda Jerusalém se dobrasse aos pés de Jesus, mas amando de quem? Do diabo. Do diabo. Continue. E disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Opa, se joga, meu amigo. Cria asas e voa, te dá asas para voar. Vira o Red Bull. Tu és filho de Deus? Se joga então. Deus te ama. Deus vai te guardar. Prova que você é filho de Deus. Você pode provar que você é filho de Deus? Você deve provar para alguém que você é filho de Deus? Você tem que provar que você é de Jesus? Você está provando por aí? Não. Não. Não precisa. Porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão pelas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Faz uma tentativa de suicídio, Deus vai te guardar. Ia! Se joga, Jesus. Viva independente achando que Deus tem de Deus. Abandone o manancial, que é o temor, achando que Deus vai te guardar. Vai? Não. Vamos continuar. Interessante que hoje ele usa esse mesmo Salmo 91, né? Em várias religiões, em vários locais. Às vezes você chega lá, a Bíblia está no Salmo 91 No aberta verso ali. 11, aos teus anjos dar ordem, aos teus respeitos, para que te livrem o seu pé de tropeçar em qualquer pedra, né? É. Mas não diz o 14, né? Isso. Que diz, pois que tão encarecidamente me amou. E também eu livrarei, poluei no alto retiro ou no pináculo do templo? No Alto No Retiro. alto retiro. Porque conheceu Satanás ou meu nome? Meu nome. Ah, então. Jesus. O diabo só cita o verso 11, o 14 ele não cita não. Vai lá. E depois Satanás volta a tentar Jesus já Isso. já. Vamos lá, verso 7. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Também está o quê? Está escrito. Ah, tá escrito. Onde tá escrito isso aí? Vamos ver. Aqui, ó. Vamos lá, Deuteronômio 6, no versículo 16. Não tentareis o Senhor vosso Deus. Então Jesus disse o que estava? Escrito. Ele venceu o diabo. Aí ele pergunta, foi o diabo que escreveu lá para não tentar Deus? Não. Foi o que está escrito. Mas se você aprendeu a vida inteira que isso é do Satanás, eu não tenho culpa. Aquelas pedras são, como disse o maravilhoso e bendito Filho de Deus, Jesus Cristo, através do seu Filho, apóstolo Pedro. É uma pequena luz. A profecia que ilumina em lugar. Escuro. Esse dia eu estava lendo lá um texto que dizia assim, Paulo fala, não colocará freio na boca do boi, como que é? Não atarás a boca Não do atarás a boca do boi que debulha. debulha. Aí eu fui ler onde estava escrito isso aí. Eu falei, pô, mas aqui não está nada falando de ser humano. Aí Paulo diz, porventura tem Deus cuidado dos boi? Será que é do boi? Ou não está escrito para nosso respeito? Quando fala em Coríntios sobre as ofertas, Isso. né? Aí eu falei, meu Deus, então tem coisas que estão escritas enigmaticamente, que ninguém conheceria, somente o Altíssimo revelaria para os apóstolos, para aprendermos a interpretação que eles deram. Nós não vamos interpretar nada, não. Foi. Eles já interpretaram. E que os bois somos nós. Não atarás a boca ao boi que debulha. Eu falei, gente, o boi é o obreiro que está arando a terra para ser lançada a boa semente. Sim. Então aquele texto não é maldito. É que eu que não entendi. Mas o apóstolo Paulo me fez entender. Você quer ler um texto? Não. É Jesus quando ele aparece para os discípulos ali, né? No caminho de Emaús, né? Já na ressurreição. Na ressurreição.
O caminho dos Emaús, né? Andando com eles e foi convencendo eles, começando desde Moisés e os profetas, Onde está né? escrito isso aí? Lucas 24, né? Não pode contestar o amor de Deus por nós, não podemos duvidar, não podemos ter ardilosidade do maligno, nós não podemos cair nessas líderes que digam que não. Quer vivamos ou morramos, nós somos Jesus. Vamos fazer igual Sadraque, Mesaque e Abednego. Se Deus nos livrar, amém. Senão o fogo queima e nós vamos para o céu. Mas nunca vamos adorar os seus deuses, né? Isso é maravilhoso. Os 2 discípulos no caminho de Emaús, eles estavam com os olhos fechados. O que significa que o Espírito Santo convencerá o homem? Vai lhe abrir os e vai fazer ele enxergar. Aí a pessoa enxerga e fala, meu Deus, mas quem tem um coração duro não abre os olhos. É preciso abrir o coração. Os discípulos no caminho de Emaús, eles dizem, nós esperávamos que fosse ele. Achou? Aqui. Lucas 24, né? Sim. Os 2 discípulos no caminho de Emaús, né? E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. É o mesmo ou é outro? O mesmo Jesus. É o mesmo. Mas os olhos deles estavam como que fechados. Olha o que a incredulidade faz com a pessoa aí. Para que não o Você conhecessem. fala com a pessoa, mas ela está de olho? Meu amigo, você está com Jesus falando, o sujeito está de olho fechado, imagina você e eu falando. E ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu, só peregrina em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Jesus, ele sabe, ele dá uma que não sabe. Ele fala, qual? Não tô sabendo nada não. Qual é que você está falando aí? Não foi assim, né? Melhor como é que ele vai dizer? Fala melhor aí. E ele lhe perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem a respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam-se como as mulheres haviam dito, porém não viram. E ele lhes disse, honestos e tados de coração para crer. Honestos, ou ignorantes, ou insensatos, ou cabeça dura. E ele lhes diz, honestos e tados de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória, e começando por Moisés. Mas não podia começar por Isaías, Jeremias, Obadias, não? Podia. Mas ele quis mostrar desde as figuras, das ilustrações que Deus fez arrancando o povo do mundo. E começou logo por Moisés, Foi? né? E começando por Moisés. Se Moisés fosse do demônio, ele ia começar por Moisés? Não ia. E começando por Moisés e por todos os profetas. Alguns? Todos. Todos. Os profetas. Então, em todos os profetas de Moisés, há pontos proféticos da vinda de Jesus. Por isso que está na Bíblia Sagrada. Explicava-lhes o que dele se achava. Ah, então tem o que dele se acha e tem o que não se acha. Manda matar as pessoas? Não, gente. Aí eram as leis que os homens fizeram e colocaram junto com a lei de Deus lá. Acerca desse momento, não falaremos disso agora para não mudar. Mas isso vai ficar muito explícito daqui uns dias. Mas é o que acerca dele, o que nós queremos saber é dele. Eu não quero saber É de a Moisés, luz, não. né? Onde ele estava ali, né? Exato, como disse o apóstolo Pedro, uma pequena luz ilumina em lugar escuro. Quantas vezes, Jerusalém, eu quis falar com vocês, que eu e vocês, através das pequenas luzes, mas vocês não quiseram.
E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então, quantas vezes você diz, não suporto mais, a sorte não está do meu lado, não existe paz. Quantas vezes teu sofrer e a sua vida é só sobreviver, e o seu pensamento é o fim? É a morte. É a morte. Aí quando tudo parece perdido, ele aparece. Graças. Jesus. Nós vamos ler, terminar de ler esse texto e já Isso. falar já um pouco sobre tentação e dar uma breve pausa para você poder acompanhar o próximo horário. Verso 8, né? Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto. Novamente. Novamente. Então Jesus diz não pro diabo uma vez, ele vai embora? Não, Aí Jesus fala não pro diabo de novo, ele vai embora? não. Ele vai tentar? Novamente. O bicho é... Que nome que você dá para isso aí? É insistente? Insistente. E Jesus falou pra gente resistir. Resiste, né? Resistir ao diabo. É para resistir porque ele não para. Não para. Mas tudo tem um tempo. Uma hora passa. E Jesus está fragilizado, como eu e você fica. Fraco, cansado, prostrado, abatido, com fome, com sede. 40 dias no deserto. Marcos diz que ele estava entre meio das feras e das serpentes, dos animais, né? Lobo, deduzo eu, lobo, leão, não sei lá que mais bicho tinha lá. Leopardo, cobra. E Deus guardando. Graças a Deus. Que situação, hein? Tudo isso para ser intimidado. Vamos encerrar aqui Sei. esse assunto? Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto. Então o diabo não gosta de coisa baixa, ele quer levar o cara lá nas alturas. Lá nas alturas. Você vai ser presidente do Brasil, dono de uma grande empresa, o maior líder comercial desse Vai ser. estado. Você vai ser o mais fenomenal do mundo. O diabo gosta de coisas elevadas. Isso. Você vai Porque ser ele um mexe com- grande ele mexe com- jogador de futebol. O grande, né? Um grande músico. Tem que ser tudo grande. Tudo grande. Rapaz do céu. Tem que ser grande. Você vai ser uma grande personagem. Que coisa, né? Tudo grande, né? Agora imagina 40 dias, como é que estava a aparência física de Jesus, hein? Abatido. O cabelo, né? será que tinha óleo pra passar no Não. cabelo? Será que conseguiu Hoje a gente tomar passa um banho creme, ali no né? deserto? Mas dava pra tomar banho ali, né? Tinha um alimento, um colchãozinho, alguma coisa boa. Devia estar assado, né? No deserto, 40 dias. Não tinha Eu nem presumo como que tomar seja banho. isso, né? Presumo que seja isso. Não, Agora- não que ele tava sujo, um É. mendigo, não é isso. É o estado de uma vida de deserto, né? Se tem água ali ou não, não sei. Não diz que ele tomou ou não tomou banho, mas a gente É. imagina que não era com É. frequência, né? Pelo menos se tinha com frequência não era, não é verdade? É. Mas uma coisa a gente sabe, que nessa tentação de Jesus, o diabo não sai do pé dele, né? E só Meu que amigo, se o colocar diabo lá não nas sa- alturas. E se o diabo não saiu do pé de Jesus, você acha que ele vai sair do seu, né? Vai sair do meu, vai sair do seu? Você acha? Não. Então você tem que aprender a conviver com o diabo? Não, são momentos. A tentação, você vai ver já aqui, depois a gente vai ler só um versículozinho desse mesmo assunto relatado por Lucas, que a tentação é um momento, depois passa outro momento, e assim vai. Vamos lá, Roger? Jesus já tinha descido das alturas celestiais, né? Desceu do trono da glória de Deus, né? Desceu do trono para passar Da por glória cima. de Deus. E o O diabo diabo queria levar ele para um pináculo. pro pináculo, pro monte alto. Ah, rapaz do céu, eu tô de brincadeira. E tem gente que se vende por uma barra de chocolate, não é verdade? Por um buquê de flor, uma mensagem de WhatsApp, Ixi, um nudes. É. A pessoa que te ama, ela não te faz uma ofensa. Ela não te mostra algo que vai te tentar e te seduzir. A pessoa que quer o seu bem, ela não começa errado. Se ela gosta de você, ela começa certo, vive certo e termina certo. Ela começa pela maldade. Não. E se é pela maldade, além do seu próprio coração, quem é que está ensinando a te incitar? Tem que ser tudo isso visto. Vamos lá? Sim. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto. O diabo não gosta de coisa baixa, não, né? Ele gosta de coisa alta. Ele mesmo diz lá, né? O propósito dele, subirei acima, né? Das estrelas do céu. Tem que ser lá em cima. Tem que ser O acima bichão delas quer estar ainda. acima dos astros. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles.
Rapaz do céu. Ele quer mostrar só a glória. Só a Olha de fulano, glória. olha de ciclano, de Betão. O seu vai ser melhor. Do mundo o seu vai ser melhor. Do mundo, de todos os mundos. Todos você vai ser o melhor. Mas Jesus, sendo o melhor, se fez Se fez o mais fraco, pior, o pior, o mais indigno. indigno. Ele se fez o melhor. Enquanto o diabo quer fazer o melhor, ele mesmo se faz o pior dos homens. Só não pecou. Continue. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. O diabo é o pai do que mesmo? Da mentira. Ah, mas ele pode dar, meu amigo, ele é o pai do que Da mesmo? mentira. Olha o pai do pop, o Michael Jackson. Olha o pai do rock, o Elvis Presley. Ele não fala. Olha o a rei da verdade. Fórmula 1, Ayrton Ele não fala a Senna. verdade, só mentira, né? Ele vai dando os reinos dele. Ele vai dando corda pra pessoa se enforcar. O diabo é assim, ele dá corda pra pessoa. Só o diabo dá corda pra pessoa se enforcar. Só Jesus dá cordas de amor. de amor e misericórdia. Continue. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Se prostra, dobra o seu joelho. Se ajoelha para as virgens, para as imagens. Se ajoelha para ter a sua atenção voltada. Cede logo, né? Não faça isso que se atrapalha a obra de Deus na sua vida. Se concentre, freie. Só faz o que é necessário, olha para Cristo. Em nome de Jesus. Não é que você tem vontade de falar e balbuciar que se atrapalha a obra de Deus na sua vida. Você quer se ajoelhar? Diante de Jesus. Mas de uma imagem de madeira, de pau, de pedra, você precisa? Não. Não. Se ajoelha, não. Ninguém vai se ajoelhar buscando a Deus, meu amigo, para a imagem de um capeta de chifre, rabo e tridente, vai? Não. Não. Então ele faz uma imagem bonita. Mas ele também faz outras imagens. Fascínios, encanto. Transfigura em anjo de luz, né? E nós vamos falar já já disso aqui, ó, sobre tentação, lascívia, incitação e provocação. Está aqui. Isso são significados extraídos de várias Bíblias. O termo que está numa Bíblia, o termo que está na outra, são sinônimos, nem mais nem menos. Termina esse versículo para a gente encerrar esse bloco. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Eita, nós. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás. O que Jesus falou para ele? Vai-te, Satanás. Continua. Porque está escrito. Está o quê? Escrito. Então Jesus gosta do quê? O que está escrito. E você quer ser igual a Jesus? Sim. Então você tem que gostar do quê? O que está escrito. Do que está escrito, vai lá. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Em Deuteronômio 10, 20, exortação à obediência, diz assim. A partir do 17. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Meu amigo, você pode dar tudo o que você quiser por alguma coisa que Deus te fez. Ele aceita? Não. Ele não compra. É lógico que a gente demonstra uma gratidão, não é? Uma devoção, sabe, por alguém que te ajuda. Mas Deus não adianta, ele quer um coração sincero que o ama, que tem a fonte da água da vida, que é o temor, olha lá. Ele faz justiça ao órfão, à viúva e ama o estrangeiro. Você acha que os judeus entenderam essa palavra? Não, de jeito nenhum. Por isso que há pontos lá que eles distorcem. Sim. Olha só, Deuteronômio 10, 17. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. O que está escrito na coxa de Jesus mesmo, Apocalipse 19? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aí. E o Senhor, o Deus grande, poderoso, maravilhosamente, que não faz acepção? De pessoas. Porventura não foi isso que foi dito em Atos 10? Sim, Corrigindo a Pedro? foi. Nem aceita recompensas. O que vocês vão me dar se eu creio tudo, o céu e a terra, como está no Salmo 49?
Deus criou tudo que existe já. Você vai dar para ele o que é dele? Eu posso te dar alguma coisa? Vou te dar esse copo, vou te dar essa Bíblia, mas já é minha. Eu vou te dar esse copo, é meu. Eu vou te dar essa camisa. Que casa me faria, ó casa de Israel? Que casa. Olha só, verso 19. Pelo que amareis o estrangeiro. Eles amavam ou tacavam guerra? Guerra. Pois fossem estrangeiros na terra do Egito. Olha o verso 20, onde Jesus venceu o diabo. Ao Senhor teu Deus temerás. E só a ele servirás e a ele se chegarás. E lhe prestarás culto. Ele é o teu louvor. Eu vou dar o louvor às imagens de escultura? Não. Ele é o teu Deus que te faz grandes, terríveis coisas que os teus olhos têm visto. Vamos encerrar esse Lucas 4? Sim. Esse mesmo texto aqui, relatado por Mateus, Levi, está lá em Lucas 4. Em Lucas 4, eu quero que você veja só o finalzinho da tentação de Jesus, quando Jesus Cristo, ele expulsa o diabo, os homens expulsam ele de Nazaré. Não é verdade? Depois expulsam de Cafarnaum e vão expulsando ele até expulsar de Jerusalém. Tudo porque ele expulsou o diabo. Jesus expulsou o espírito do Gadareno e os homens expulsaram quem? Jesus. Daquela terra. Porque eles criaram os espíritos do porco. Né? Então você vai ver no verso 12, e Jesus disse a mesma coisa. Vai lá. Verso 12. 4:12. Lucas 4:12. É o mesmo relato, relatado agora por Lucas, o evangelista, que andava com Paulo, o grego. É. E Jesus respondendo disse Ao diabo, né? Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. E ausentou-se dele? Por algum O tempo. que significa isso? Que ele ia voltar, né? Ele ia continuar a investir da tentação, né? Em Lucas 22:53, tenho dito estas coisas, disse Jesus, tenho estado todos os dias convosco no templo. Isso foi na ocasião da prisão. E não estendesses as mãos contra mim, mas esta é a hora e o poder das trevas. Nós voltamos já. Em nome de Jesus. Canal Disse Jesus no YouTube. Se inscreva e ative o sininho de notificações para receber mais conteúdos como este. Deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Baixe o nosso aplicativo oficial na Play Store. Digite Rádio Disse Jesus. Para mais esclarecimentos, entre em contato conosco no WhatsApp 11 94164 3949.